Eu não devia ter ido. Tudo dentro de mim dizia isso desde o momento em que recebi o convite pelo grupo de família, com aquele tom impessoal, quase burocrático, como se fosse um lembrete qualquer de calendário. Jantar aqui em casa domingo, 19 horas, família toda. Nada além disso. Sem um, vai ser bom te ver. Sem um, esperamos você. Apenas uma frase seca, encerrada com um emoji amarelo sorridente que não disfarçava o desdém. Mas eu fui mesmo assim. Porque sou o tipo de homem que não aprendeu a se afastar, que insiste em aparecer mesmo quando já não há espaço para sua presença. Cheguei no horário, como sempre. Roupa passada, camisa social azul clara, sapato engraxado. Levei um vinho, mesmo sabendo que provavelmente fariam piada, como da última vez. Vinho do velho, disseram, abrindo outro na minha frente. Mas levei, porque sou teimoso. Ou talvez porque ainda me importo mais do que devia. A casa estava cheia. Risos altos, crianças correndo, música baixa de fundo. Meus irmãos estavam lá, minhas cunhadas também. Todos pareciam muito mais próximos entre si do que jamais foram comigo. Quando entrei, não senti calor, senti julgamento. E talvez eu esteja velho demais para fingir que não percebo mais essas coisas. Meu filho veio me cumprimentar, Gabriel. 32 anos, barbeado, camisa cara, aquele olhar rápido de quem te vê, mas não enxerga. Me deu um tapa nas costas, perguntou como eu estava, mas antes que eu respondesse, já tinha virado para falar com o cunhado dele. Nem esperou a resposta. Sentei no canto da mesa, onde tinha uma cadeira vazia, perto da porta da varanda. Achei melhor ali, menos luz, menos atenção. As conversas aconteciam como se eu não estivesse. Falam de viagens, de planos, de investimentos. Ninguém me perguntava nada. Ninguém me incluía. Eu ouvia em silêncio. Comia devagar. Foi quando chegou o prato principal. Estavam servindo lasanha, salada, arroz de forno, tudo arrumado em travessas de vidro, como se aquela mesa fosse um altar da normalidade. Minha nora passou por mim sem olhar. Deixou meu prato pela metade e riu de alguma coisa que eu não ouvi. Depois, meu filho se aproximou por trás, com um prato cheio nas mãos. Eu estava prestes a falar alguma coisa, talvez agradecer, talvez perguntar por que ele andava tão ausente, quando senti o impacto. O prato escorregou das mãos dele e virou direto no meu colo. O molho vermelho respingou na minha camisa, desceu pelas pernas da calça, manchando tudo. A mesa inteira parou por um segundo, mas só por um. Depois veio o riso. Primeiro o da nora. Depois os primos. Meus irmãos. Todos riram, até os que estavam mais distantes. O riso foi crescendo, como uma onda. E então ele falou. Alto, claro, como se fosse uma piada ensaiada. Sujeira é lugar de rua. Silêncio. Por dentro tudo em mim se partiu num estalo surdo. Eu não disse nada. Não gritei. Não levantei. Apenas olhei para o rosto do meu filho e vi que ele não ria. O sorriso dele era o mais frio, o mais calculado, como se aquilo fosse um ensaio, um ato de teatro mal disfarçado de acidente. Foi nesse momento que meu cunhado, o irmão da minha falecida esposa, policial militar reformado, homem sério, se levantou devagar. Ele estava no outro canto da mesa, encostado perto da parede. Levantou sem pressa, colocou o guardanapo sobre o prato e disse, num tom seco como chumbo. Era a prova que precisávamos. E o salão silenciou. Todos se entreolharam. Ninguém entendeu direito, mas eu entendi. Não o que ele quis dizer exatamente, ainda não. Mas entendi que aquilo, o prato, a frase, o riso, não ia passar em branco. E de algum modo ele sabia. Sabia de algo. Me levantei, retirei o guardanapo da mesa e limpei o rosto sem pressa. Ninguém se ofereceu para ajudar. Nenhuma mão estendida. Nenhum pano. Nenhum pedido de desculpas. Só olhares constrangidos e risinhos abafados. Enquanto eu caminhava até o banheiro, ouvi o barulho das cadeiras sendo arrastadas. Alguém dizia, foi sem querer. Outro, é só molho, pai, não exagera. Mas tudo soava distante, como vento batendo em vidro grosso. Eu não enxergava mais ninguém com clareza, só via vultos. Na pia, olhei meu reflexo. A camisa manchada, o rosto duro, os olhos ainda molhados, mas não de choro. De uma raiva que não era ódio.
Era a raiva fria de quem começa a enxergar com nitidez. E eu enxerguei. O jantar não era um acidente. Era um teste. Quando voltei para a sala, o cunhado ainda estava em pé, de braços cruzados. Ele não olhou para mim. Estava olhando para meu filho. E naquele silêncio estranho que se formou, senti que aquilo que estava sendo exposto não era apenas sobre comida. Era algo maior, algo que já vinha sendo preparado. Mas eles erraram em uma coisa. Acharam que eu ainda era o mesmo velho calado que eles podiam empurrar para os cantos da mesa. Eles esqueceram de uma coisa simples. Eu também tenho pastas. E algumas delas carregam documentos que eles jamais gostariam de ver abertos. E naquele momento, sentado de novo no meu lugar sujo, com a lasanha esfriando na camisa, eu tomei uma decisão. A vingança não viria em gritos. Viria em silêncio. Viria assinada. Quando me sentei de novo à mesa, ainda úmido, ainda sujo, o silêncio não era mais constrangido. Era denso. Havia algo diferente no ar. As risadas sumiram, como se nunca tivessem existido. Os olhos que antes se desviavam de mim agora não sabiam para onde olhar. Ninguém sabia se devia continuar comendo. Alguns levantaram-se para fingir que iam buscar refrigerante. Outros olharam para o celular como se tivessem recebido uma notícia urgente. Mas só havia uma notícia ali. E ela ainda não tinha sido dita em voz alta. Meu cunhado continuava em pé. Braços cruzados, olhar firme. Não era um homem que falava muito, nem que se envolvia nas farpas da família. Desde que minha esposa faleceu, a irmã dele, ele se afastou das reuniões, dos almoços, das festas de fim de ano. Só aparecia de tempos em tempos, geralmente calado, observando mais do que comentando. Mas naquela noite ele não estava em silêncio. Não mais. Era a prova que precisávamos, ele tinha dito. E agora todos queriam saber o que aquilo significava. Meu filho, o mesmo que há minutos despejara o prato sobre mim, tentou desviar o foco com uma piada. Forçada, sem graça. Ninguém riu. Ele então se virou para o cunhado e, com um sorriso sem alma, tentou aliviar. Que isso, Carlos? Tá me dando susto aí. Era só uma brincadeira, acidente, coisa boba. Carlos não respondeu. Apenas inclinou levemente a cabeça como se observasse um suspeito. Como se estivesse numa cena que vinha montando há meses. Como se tudo tivesse sido premeditado, e talvez tivesse mesmo. Mas não da forma como o meu filho pensava. Foi nesse momento que percebi. Aquela noite não era só sobre mim. Carlos sabia de algo. Algo que envolvia meu nome, meu CPF. Talvez até minha assinatura. Algo que ele vinha esperando o momento certo para trazer à tona. E meu filho, na sua arrogância, ofereceu esse momento com as próprias mãos. E uma lasanha quente. Carlos caminhou devagar ao redor da mesa. Parou atrás da cadeira do meu filho e apoiou as duas mãos no encosto. A tensão era tanta que uma das cunhadas chegou a se levantar com o prato na mão, como se aquilo fosse mesmo só um jantar. Como se ainda houvesse algum ar de família ali. Eu queria que todos prestassem atenção, só por um minuto, disse Carlos, com a voz grave e limpa. O que aconteceu agora, essa brincadeira de derramar comida no próprio pai, não é só falta de respeito. É encenação. É parte de um padrão. Silêncio absoluto. Até as crianças foram levadas para o andar de cima. Eu não vim aqui à toa. Eu sabia que algo assim ia acontecer. Por isso pedi ao delegado para me autorizar a estar aqui hoje como observador. E sim, eu registrei tudo. Gabriel empalideceu. A nora arregalou os olhos. Um dos primos largou o garfo no prato. Nas últimas semanas, esse homem aqui apontou para mim. Tem sido alvo de tentativas de coação e fraude patrimonial. Documentos alterados, propostas forjadas e, mais recentemente, tentativas de descredibilização comportamental, como essa cena nojenta que vocês acabaram de presenciar. Era como assistir a um julgamento. Mas o tribunal era a mesa da minha própria casa. A mesma onde servi ceia por tantos anos. A mesma onde minha esposa ria com os olhos cheios d'água de tanto vinho barato. Carlos continuou. Eu vi os extratos. Vi a tentativa de assinatura eletrônica com data retroativa. Vi os áudios. Vi as mensagens com instruções explícitas de como empurrar seu pai para fora da casa, fazendo ele parecer instável,
para justificar o uso do imóvel como garantia de um investimento sujo que vocês nem sequer registraram em cartório. A mesa virou um campo de guerra sem barulho. Só expressões quebradas. E aí Carlos olhou para mim. Pela primeira vez naquela noite. E o que eu vi ali não foi piedade. Foi justiça. Um tipo de respeito silencioso que ninguém mais na mesa jamais havia me oferecido. Ele então deu um passo para trás, tirou um envelope do paletó e o colocou na mesa, à minha frente. Você decide quando abrir. Mas o que está aí dentro encerra de vez o poder que eles achavam que tinham sobre você. Meus dedos tocaram o envelope como se ele fosse um artefato sagrado. Dentro havia cópias de registros, áudios transcritos, assinaturas falsificadas, prints de mensagens entre meu filho e uma corretora. Tudo. Na mesa, ninguém falava. Só Gabriel, ainda tentando rir. Carlos, você está levando isso longe demais, cara. Mas nem ele acreditava mais nas próprias palavras. Levantei. Com calma. Enfiei o envelope dentro do meu casaco e olhei para todos os rostos ao redor. Cada um deles representava uma escolha que eu fiz na vida. Investimentos que não deram retorno. Palavras que não voltaram. Abraços que terminaram em afastamento. E então olhei para meu filho e vi um homem desesperado, mas ainda assim arrogante o suficiente para achar que aquilo podia ser revertido com explicações e desculpas. Então é isso, eu disse com voz baixa. Agora todos sabem, e eu também. Me virei. Saí da sala sem olhar para trás. Dessa vez, não com vergonha, mas com algo mais poderoso. Convicção. E ali, na escada que levava para o térreo, decidi que minha parte naquela história acabaria, com um ponto final assinado por mim. Voltei para casa andando. Nem esperei o Uber que eu mesmo havia pedido para me buscar após o jantar. Precisava daquele caminho a pé, da escuridão entre as calçadas, do barulho dos meus sapatos sobre o asfalto para me lembrar de quem eu era. Os passos vinham firmes, mas por dentro algo começava a se assentar, como água depois do furacão. Não era paz, ainda não. Mas também não era medo. Era o início de algo que eles jamais esperavam de mim. Clareza. Assim que fechei a porta, tirei a camisa manchada e a joguei no cesto da lavanderia, como quem se livra de uma pele antiga. Abri a gaveta onde guardo minhas pastas e tirei aquela vermelha, a que meu filho Gabriel achava que eu já havia perdido na última mudança. Sentei na cadeira da varanda, com a noite ainda úmida ao redor, e folheei documento por documento como quem revisa as armas antes da batalha. Tudo que Carlos, meu cunhado, tinha me entregue naquela noite só confirmou o que meu instinto gritava havia meses. Mas agora era diferente. Agora eu tinha nomes, provas, datas, e eu tinha silêncio. Durante toda a minha vida, me ensinaram que o homem fala, se impõe, se levanta. Mas ali eu entendi que o que me manteria inteiro não era a voz, era a ausência dela. Falar naquele momento seria me igualar, justificar, explicar, berrar por dignidade que nunca me dariam de volta. Mas o silêncio era minha trincheira. E cada segundo sem resposta seria uma faca virada no nervo da consciência deles. No dia seguinte, acordei às 6 como sempre. Fiz meu café, coloquei o jornal na mesa e esperei. Às 7h42, a primeira mensagem chegou. Era do Gabriel. Pai, a gente precisa conversar sobre ontem. Você exagerou. Não respondi. Às 9h13 veio a segunda. Carlos pegou pesado. Você sabe que a gente nunca quis te prejudicar. Foi um acidente. Continuei calado. Às 10h02, minha nora me mandou uma sequência de áudios, falando em tom de vítima, dizendo que eu estava distorcendo tudo, que aquilo poderia acabar com o futuro da família, que o jantar tinha sido desagradável, mas que eu também tinha provocado tensões antes. Como se a lasanha no colo fosse uma reação justa por eu existir. A essa altura, minha casa, pequena, simples, comprada com esforço antes mesmo do Gabriel nascer, já estava em silêncio. Mas dentro de mim, algo ressoava. Não eram mágoas. Eu já não sentia dor. Era como se a dor tivesse virado estrutura, e agora eu caminhava sobre ela. Por volta do meio-dia, fui até o escritório e imprimi o documento que Carlos havia me pedido para manter pronto. Uma notificação, discreta, formal, redigida por um advogado que me devia um favor antigo.
O início oficial da contestação de uso indevido de nome e fraude contratual. Simples. Nada com alarde. Só o bastante para que, quando Gabriel recebesse, soubesse que a brincadeira acabou. Coloquei tudo num envelope e fui aos correios. Caminhei devagar, sem pressa. Cumprimentei o balconista como sempre. E quando ele perguntou para onde ia, eu apenas disse, para onde deveria ter ido há muito tempo. À tarde, sentei na mesma varanda onde estive de madrugada e deixei o celular virado para baixo. Não queria ver o mundo deles tentando fazer barulho de novo. Não queria ouvir mais desculpas, porque eles ainda achavam que eu era feito da mesma massa moldável que suportou anos de pequenas humilhações, de piadas públicas, de jantares onde me olhavam como um móvel antigo que ninguém sabia onde enfiar. Mas o que eu era agora era pedra, silêncio em forma sólida. Naquela noite, Carlos me ligou. Atendi. Já começaram a se mexer? Ele perguntou. Sim, estão agitados. Querem entender o que está acontecendo, mas não estão prontos para ouvir. Querem gritar mais um pouco antes. Carlos respirou fundo do outro lado. Você está bem? Eu pensei por um segundo, e então respondi. Estou inteiro. Pela primeira vez em muito tempo, estou inteiro. Desliguei e não chorei. Não era hora para lágrimas, era hora para esperar, porque o próximo movimento não era meu, era deles. E o jogo estava só começando. Fui dormir cedo, mas não sem antes olhar para a caixa de recordações que guardo no alto do armário. Lá dentro estão os desenhos que Gabriel me fez quando era criança. Um cartão com letra torta escrito Melhor Pai do Mundo. Um chaveirinho com a palavra Herói. Eu deixei a tampa aberta, não por saudade, mas para lembrar que eu não comecei essa guerra. Só decidi não sair dela como um derrotado. A pasta vermelha sempre esteve comigo. Era discreta, antiga, dessas com elástico frouxo e cantos desfiando, mas era minha caixa preta. Nela, eu guardava aquilo que não se diz em voz alta numa família onde tudo é fingido. Guardava provas. Guardava recuos. Guardava até esperanças, daquelas que a gente dobra e esconde porque não tem mais onde pendurar. Eu a carregava há anos, desde o divórcio com a mãe do Gabriel, mesmo antes da morte dela. Aquela pasta sobreviveu a 3 mudanças, 2 empregos, uma cirurgia e a assinatura de uma escritura. Sempre que me perguntavam o que tinha ali, eu respondia, só papel velho. E ninguém insistia, porque ninguém se importava. E talvez esse tenha sido meu maior trunfo. Naquela manhã de segunda-feira, um dia depois das mensagens não respondidas e do silêncio que começou a incomodar mais que qualquer resposta, eu abri a pasta. Não com pressa, com reverência, como quem acorda algo que ficou dormindo tempo demais. Lá dentro, entre recibos, cópias de identidades, extratos bancários e contratos antigos, estavam 3 documentos que mudariam tudo. O primeiro era a escritura da minha casa, a original, com a cláusula que proibia qualquer movimentação patrimonial sem minha autorização. Uma cláusula que Gabriel achava que eu tinha esquecido. O segundo era o contrato de sociedade da pequena empresa que eu havia aberto com ele anos atrás, no papel apenas para ajudá-lo a conseguir crédito com o banco. Ele nunca usou. Ou melhor, foi o que ele me disse. Mas agora, com as cópias dos extratos e as informações entregues pelo Carlos, estava claro. Ele usou sim, e usou no meu nome. O terceiro documento era o mais poderoso, uma autorização assinada por mim, e nunca entregue, que se eu quisesse, poderia anular qualquer movimentação feita por Gabriel enquanto eu ainda estivesse vivo. Era um papel de última carta, e eu nunca o usei, porque até aqui ainda achava que era possível salvar alguma coisa. Mas agora não. Agora não havia nada a ser salvo. No fim da pasta havia também um bilhete, escrito por minha esposa, muitos anos atrás, quando descobrimos que Gabriel seria pai pela primeira vez. Se ele um dia esquecer quem você é, lembre-se de quem você foi por ele. Eu havia esquecido, mas agora eu lembrava. Liguei para o advogado no final da tarde, um homem discreto, velho conhecido. Disse que precisaria protocolar os documentos e iniciar o processo formal de quebra de confiança contratual, apropriação indébita e uso indevido de identidade. Ele não fez perguntas. Só pediu que eu fosse até o escritório no dia seguinte, com tudo em mãos. Naquela noite,
Separei os papéis e os coloquei em uma pasta nova. A vermelha, antiga, ficou na gaveta. Agora como memória, não como escudo. Eu não precisava mais esconder nada. Às 22h18, o celular vibrou com uma nova mensagem. Pai, o que você está fazendo? Dessa vez eu respondi. Você está prestes a descobrir. A resposta não veio. No dia seguinte, às 9h em ponto, entrei no elevador do prédio comercial, onde ficava o escritório. Terno simples, sapato engraxado. A recepcionista me reconheceu de outros tempos. Dr. Melo vai atendê-lo na sala 3. Pode entrar. Ali, com a pasta nova sobre a mesa, falei pela primeira vez em voz alta tudo o que guardei por anos. Cada tentativa de Gabriel de me empurrar para os cantos da vida dele. Cada mentira, cada desprezo, cada depois a gente conversa. E quando terminei, Melo apenas disse: com esse material, não é só sua casa que está segura, é sua dignidade. E isso, seu Gabriel, vale mais que qualquer herança. Assinei os documentos sem pressa. Cada linha, cada campo, com a mesma caneta azul com que preenchi boletins escolares, formulários de emergência e bilhetes de excursão do meu filho. Quando saí do prédio, não olhei para trás. Não havia mais o que carregar. Mas o mundo não ficou em silêncio por muito tempo. Às 15h47, Gabriel me ligou. Eu recusei. Às 15h48, ele ligou de novo. Recusei outra vez. Às 16h01, recebi um áudio dele de 2 minutos. A voz já não era firme. Havia urgência. Desespero disfarçado de arrogância. Pai, isso é sério. A gente precisa conversar. Você não pode simplesmente ferrar tudo assim. Isso afeta outras pessoas, você sabia? Não é só sobre você. Ah, como eles sempre dizem isso. Não é só sobre você. Como se os anos que vivi fossem acessórios. Como se a minha existência devesse sempre se curvar à conveniência deles. Não respondi. Naquela noite comprei um novo caderno, de capa preta, linhas largas. Nele, escrevi a primeira frase. Não é vingança, é ordem. E pela primeira vez em anos, fui dormir sem deixar a luz do corredor acesa. Porque agora eu era o que eles temiam. Um velho com tempo, memória e provas. A traição, quando chega, nunca chega sozinha. Ela vem de mãos dadas com lembranças. Com aquelas cenas que você achou que tinha esquecido. Aquelas palavras soltas que você ignorou por cansaço ou por amor. Mas depois que a verdade aparece, tudo volta. E volta com uma nitidez cruel. Na noite seguinte ao protocolo no escritório do Dr. Melo, eu sentei no sofá com o caderno preto no colo. A TV estava ligada, mas no mudo. Um velho costume que adquiri nos últimos anos, deixar o mundo fazendo barulho lá fora enquanto escrevo em silêncio por dentro. E ali, com a caneta na mão, comecei a me lembrar. A primeira memória me acertou como um coice. Um domingo qualquer, 2 meses antes do jantar. Eu tinha ido até a casa do Gabriel para deixar uns documentos que ele precisava. Cheguei antes da hora marcada, velho hábito meu, e estacionei na frente da garagem. A porta estava entreaberta. Ouvi risadas, vozes baixas. Ele ainda acha que tá tudo no nome dele, acredita? Era a voz da minha nora. Deixa ele achar, amor. Quando o financiamento sair, a gente resolve isso de um jeito que ele nem vai ter como reagir. Respondeu Gabriel. Eles estavam falando de mim, do meu nome, da minha assinatura. Na hora, eu achei que estavam brincando, que era mais uma das provocações que ela sempre fazia, e ele sempre ria por conveniência. Entrei como se nada tivesse acontecido. Entreguei os papéis. Fiquei para o café. Ela me ofereceu bolo com um sorriso gelado. Ele falou sobre o time de futebol como se fosse o mesmo filho que um dia me pedia moedas para comprar figurinhas. Mas agora, revendo essa cena no caderno, entendi. Aquele dia foi o início. A primeira pista. Depois vieram outras, pequenas. Mas agora gritavam dentro da minha cabeça. Lembrei da vez em que pedi uma cópia do contrato da casa nova que Gabriel dizia estar comprando em sociedade comigo. Ele desconversou. Disse que tinha mudado de cartório, que o corretor era novo, que depois me mostraria tudo, num jantar especial. Esse jantar nunca aconteceu. Mas a escritura falsa, essa apareceu. Lembrei da visita no hospital, quando tive aquela crise de pressão e fiquei em observação por 2 dias.
Ele foi até lá, mas ficou só 15 minutos. Passou mais tempo conversando com uma atendente sobre como incluir um nome no plano de saúde da empresa do que comigo. Achei que era coisa de trabalho. Agora sei que era um ensaio para o que viriam a tentar fazer comigo. Me tirar de cena. Lembrei da reunião de família em que sugeriram, em tom de brincadeira, que eu fosse morar num lugar mais calmo, com gente da minha idade. Minha nora até disse que viu uma casa de repouso com piscina e bingo. Todos riram. Eu ri também por educação. Mas aquilo foi um ensaio. Uma preparação para me fazer acreditar que o meu lugar não era mais entre eles. E talvez a pior lembrança tenha sido aquela de uma manhã de terça-feira, quando precisei da ajuda do Gabriel para instalar um aplicativo no meu celular. Ele pediu meu aparelho, mexeu por uns minutos e disse que tinha resolvido. Quando me devolveu, o celular estava funcionando, mas havia um novo e-mail cadastrado na minha conta Google. Nunca entendi por quê. Agora tudo fazia sentido. Sentei na beira da cama e passei as mãos pelo rosto. O que mais eu tinha deixado passar? Que outras pistas estavam escondidas no dia a dia, camufladas de normalidade? Peguei o caderno e escrevi em letras grandes. Não foi um erro. Foi um plano. Na manhã seguinte, procurei um dos vizinhos do Gabriel. Um senhor chamado Seu Elmo, viúvo, aposentado, morador antigo da rua. Nos dávamos bem. Sempre nos cumprimentávamos quando nos encontrávamos nos aniversários das crianças. Fui direto ao ponto. Seu Elmo, por acaso o senhor viu o Gabriel com corretores ou pessoal de cartório aqui pelo bairro nos últimos meses? Ele pensou por um instante. Vi sim, umas 2 vezes. Teve um dia que ele trouxe um rapaz de terno. Ficaram na frente da casa medindo coisa, falando de valores. Achei que iam vender. Até comentei com minha filha. O senhor lembra quando foi? Mais ou menos fim de outubro, antes do aniversário da neta. Eu me lembro bem daquele fim de outubro. Foi quando o Gabriel me pediu para assinar uns papéis do carro, dizendo que era para renovar o seguro. Eu assinei, sem ler, porque ainda confiava. Mas agora, com a lembrança do seu Elmo, a linha se fechava. Enquanto eu assinava o que achava ser um seguro, eles estavam negociando algo maior. Voltei para casa com o estômago revirado. Não era só pelo que fizeram, era pelo que planejaram fazer. Eu só não fui destruído porque alguém me avisou a tempo. Carlos. O cunhado que ninguém escuta, mas que sempre observa. Naquela noite, tomei um banho demorado. Deixei a água cair até a pele doer. Depois sentei no sofá e, pela primeira vez desde o jantar, peguei o telefone. Liguei para Carlos. Ele atendeu no primeiro toque. Achei que não fosse mais ligar. Não era para ligar mesmo, mas achei que você merecia saber. Saber o quê? Que você me salvou. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: eles não sabem o que acordaram. Vão descobrir. E desligamos. Naquela madrugada escrevi a última frase da página do caderno. Agora, cada silêncio meu é um aviso. E fui dormir. Como um homem que não vai mais se calar, só escolher quando falar. Carlos sempre foi o tipo de homem que nunca levanta a voz. Policial reformado, acostumado a ver mentira vestida de verdade em todas as esquinas. Ele não precisava gritar para fazer o mundo ouvir. Bastava falar quando ninguém mais estava prestando atenção. E quando eu bati na porta dele naquela terça-feira à noite, já sabia que ali não haveria consolo. Haveria fatos. Ele morava num sobrado simples, cheio de revistas velhas empilhadas, ferramentas penduradas em ganchos e fotos da minha falecida esposa, a irmã dele, na estante da sala. Me recebeu com um aceno de cabeça e um gesto para que eu sentasse. Nem perguntou o que me trouxe ali. Sabia. Abri o processo. Ele disse, antes mesmo que eu dissesse boa noite. Formalizei tudo com a delegacia. Peguei o que tinha em mãos e juntei com o que você me deu. E o que descobri depois? Bom, é pior do que você imagina. Sentei devagar. Não tinha medo. Já tinha passado da fase do medo. Mas confesso que o que veio a seguir me paralisou por dentro. Carlos abriu um fichário grosso. Dentro, relatórios impressos, extratos bancários, áudios transcritos e até capturas de tela de conversas que, segundo ele, vinham sendo monitoradas havia semanas. Ele contou que tudo começou quando soube, por um contato interno, que meu CPF havia sido consultado diversas vezes nos sistemas de crédito nos últimos 3 meses.
E não por mim. Achei estranho. Ele disse: Você nunca mexe com essas coisas. E decidi investigar. Carlos não confiava no Gabriel. Nunca confiou. E eu sempre achei que era só ranço de cunhado. Mas agora percebia que era instinto de profissional. Ele vinha monitorando meu filho desde que ouviu, por acaso, um comentário num almoço, em que Gabriel dizia que o velho estava ficando difícil de controlar e que talvez fosse hora de usar o plano B. Eles tentaram te colocar como mentalmente instável, disse Carlos com os olhos fixos nos papéis. Fizeram buscas sobre interdição judicial. Consultaram advogados especializados em incapacidade civil. Até um relatório médico falso foi iniciado, com apoio de um conhecido da sua nora. Aquilo me tirou o ar. Não só tentaram me empurrar para fora da minha casa. Tentaram me apagar como cidadão. Me apagar como pai. Como homem. Transformar minha existência em uma nota de rodapé para justificar um golpe elegante, legalizado pela indiferença. Carlos continuou. Explicou que no mês anterior ao jantar, Gabriel havia solicitado a transferência do imóvel da casa da minha mãe, que ainda está no inventário, para o nome da empresa dele, usando uma assinatura falsa atribuída a mim. O processo foi barrado, graças a um tabelião que reconheceu minha assinatura de documentos antigos e desconfiou. Se isso tivesse passado, você perdia tudo. Em silêncio. Sem nem saber. Disse Carlos. Mas o jantar foi o ponto de virada. Eles queriam provocar uma reação, um empurrão, um grito. Qualquer coisa que pudesse ser filmada e usada contra mim como prova de descontrole. Mas tudo que eles conseguiram foi um prato de lasanha nas minhas pernas. E o silêncio que os destruiu. E foi isso que me deu a brecha, disse Carlos. Gravei tudo naquela noite. E desde então, preparei o dossiê. Ele me entregou uma pasta azul. Dentro havia o mesmo material que o advogado Melo recebera, e mais. Carlos havia anexado um parecer de um perito caligráfico que já comprovava a falsificação de 2 assinaturas, e uma petição pronta para protocolar um pedido de inquérito policial por tentativa de fraude e falsidade ideológica. Você pode abrir esse processo se quiser. Vai ser público. Vai ser feio. Ou pode usar isso de outra forma. Como? Como aviso. Como muralha. Como moeda. Carlos sabia que eu não queria briga. Eu queria justiça e dignidade. Mas ali estava tudo. A munição. A verdade. A arma mais poderosa de todas. A comprovação de que, por trás do meu silêncio, havia lucidez. E por trás da farsa deles, havia crime. Levei a pasta comigo, mas não abri no caminho de volta. Só a coloquei no colo, como se estivesse carregando um pedaço de mim mesmo. Quando cheguei em casa, não dormi. Fiz café às 3 da manhã e fiquei sentado na cozinha até o sol riscar a janela. Às 6h15, meu celular tocou. Era Gabriel. Não atendi. Às 6h18 chegou a mensagem. Pai, por favor. A gente precisa conversar. Eu juro que não era nada disso. Nada disso? Eu sorri. Um sorriso curto. Sem alegria. Porque ele ainda achava que o jogo era de palavras. Mas a verdade já estava escrita. Em papel timbrado. Com firma reconhecida. E testemunhas. Naquele dia, anotei no caderno preto. Eles subestimaram o velho. Esqueceram que quem sobreviveu a tudo não teme mais nada. Eu sempre fui o tipo de homem que não fala alto em sala cheia. Fui criado assim. Na minha casa, quem batia na mesa não era ouvido com mais atenção. Era apenas mais um barulhento entre tantos. Aprendi com meu pai que quem tem certeza do que carrega não precisa explicar. E foi com esse ensinamento que eu decidi virar a mesa. Não com gritos, com silêncio, com papéis. Naquela quarta-feira, 3 dias depois do jantar, eu soube que Gabriel estava organizando outro encontro. Dessa vez, na casa da irmã dele, minha filha mais velha, Joana. Não era um jantar. Era uma reunião familiar. O tipo de evento que só existe quando alguma coisa já saiu do controle. E claro, o convite veio por mensagem, sem calor, sem arrependimento. Apenas, pai, vai ter uma reunião aqui hoje às 19 horas. É importante, te esperamos. Como se eu fosse funcionário. Como se estivesse atrasado para um acerto de contas. Mas eu aceitei. Disse que iria. Porque era o que eles menos esperavam. Passei o dia preparando tudo. Imprimi mais 3 cópias da pasta azul entregue por Carlos. Uma para mim,
outra para a Joana, que sempre ficou em cima do muro, e uma para o advogado da família, o Dr. Elísio, que também estaria presente. Sim, eles o chamaram, como se quisessem conduzir a narrativa por caminhos oficiais. Cheguei pontualmente às 19 horas. De novo, camisa passada, sapato limpo, rosto sereno. Entrei na sala onde estavam todos sentados. Gabriel, minha nora, Joana, meu genro, 2 tios, um primo distante e o Dr. Elísio, com seu olhar cansado de quem já viu de tudo, mas ainda se surpreende com a mesquinharia humana. A primeira meia hora foi gasta com conversas vagas. Estamos preocupados com você. Achamos que está agindo de forma impulsiva. Queremos resolver tudo com diálogo. Todas essas frases flutuavam no ambiente como fumaça de cigarro antigo, fedendo, pegando na garganta, mas ninguém tinha coragem de abrir a janela. Quando Gabriel começou a falar, eu já sabia cada palavra de cor. Era como ouvir um roteiro ensaiado. Pai, a gente reconhece que houve exagero no jantar, mas não é motivo para escalar isso para um nível tão sério. Você está tomando decisões que podem prejudicar a família inteira. Ah, a família inteira. Sempre servindo como escudo para proteger quem usa os outros como trampolim. Ele continuou. O que a gente quer é só resolver isso com sabedoria, sem envolver estranhos, sem envolver advogados. Foi aí que eu respirei fundo, peguei a pasta na bolsa e a coloquei sobre a mesa. Ninguém se mexeu. O som do plástico batendo na madeira foi mais alto do que qualquer palavra dita naquela noite. Abri com calma, tirei os documentos um a um e comecei. Primeiro, a escritura original da casa, com a cláusula de copropriedade. Mostrei em voz baixa a assinatura reconhecida em cartório. Depois, o extrato bancário da transferência que Gabriel tentou camuflar com assinatura falsa. A prova da tentativa de registrar imóvel em nome da empresa dele, usando meu CPF. Por fim, os prints das conversas. Os áudios transcritos. As mensagens da nora rindo do plano. Vocês queriam me tirar de cena, não queriam? Eu disse, sem elevar o tom. Não queriam mais cuidar do velho. Queriam a casa. A escritura, a aposentadoria. Só esqueceram de um detalhe. Eu estou vivo. Gabriel ficou imóvel. A nora desviou o olhar. Joana engoliu seco. E o Dr. Elísio? Esse apenas cruzou os braços e disse: com isso aqui, ele pode abrir um processo civil e criminal. A gravidade disso é muito maior do que vocês estão pensando. O silêncio caiu como uma pancada. Ninguém piscava. Era como se o tempo tivesse congelado em cima da mesa, junto com os papéis. Levantei-me, peguei as pastas, distribuí para Joana e para o advogado. Vocês queriam diálogo? Está aqui. Esse é o meu diálogo, documento por documento, assinatura por assinatura, verdade por verdade. Gabriel tentou balbuciar algo, mas a voz não saía. Joana, em choque, perguntou: pai, por que você nunca falou nada? Porque eu queria acreditar que ainda existia família aqui dentro. Mas agora eu sei que só tem cálculo e ganância. Me virei. Caminhei até a porta. Antes de sair, disse a última frase. A diferença entre mim e vocês é que eu só precisei de uma reunião para contar a verdade. E vocês usaram anos inteiros para esconder a mentira. Fechei a porta. Desci as escadas devagar. Lá fora, o ar da noite era fresco, como se o mundo tivesse aberto as janelas sozinho. No caminho de volta para casa, parei no posto e comprei um café. Sentei no banco da praça, o mesmo onde costumava levar Gabriel quando ele tinha 8 anos e dizia que queria ser astronauta. Peguei o caderno preto. Escrevi uma frase só. A mesa virou. Agora sou eu quem convida, ou quem expulsa. E tomei o café em silêncio, como quem espera o próximo movimento, sabendo que já venceu o jogo. Foi numa sexta-feira à noite. O tipo de sexta-feira em que tudo parece normal para quem está do lado de fora. Crianças assistindo desenho, carros voltando do mercado, janelas iluminadas por abajures tímidos e o som distante de vizinhos fazendo churrasco no quintal. Mas naquela casa, naquela rua, naquela noite, nada era mais como antes. Carlos me ligou por volta das 18 horas. A voz dele vinha com aquele tom que só policiais experientes conseguem manter. Direta, sem exageros, mas com peso. O oficial de justiça vai hoje. Tem uma janela entre 20 horas e 23 horas. É a entrega da notificação. Você não precisa estar lá.
Mas, se quiser ver, eu não respondi de imediato. Caminhei até o armário, vesti uma camisa escura e calcei meu sapato mais confortável. Peguei o caderno preto, a pasta azul e saí de casa como quem vai ao teatro. Não para atuar, mas para assistir. Estacionei 2 casas antes. Fiquei dentro do carro. A casa de Gabriel estava toda acesa. Crianças corriam no quintal. A nora passava com toalhas. Gabriel, pelo que parecia, estava na varanda, bebendo alguma coisa em um copo que brilhava sob a luz amarelada. Parecia paz. Parecia família. Mas só parecia. Às 20h47, o carro preto do tribunal virou a esquina. Discreto, sem sirene. 2 homens saíram. Um deles segurava um envelope com o brasão do Estado. O outro, um tablet. Andaram com calma, como se estivessem indo entregar uma pizza. A campainha tocou. Da janela do carro vi Gabriel se aproximar da porta. Falou algo. Sorriu. Quando o oficial apresentou o papel, o sorriso murchou. Quando leu a primeira linha, a mão caiu. Quando ouviu a segunda explicação, saiu da varanda e sumiu para dentro de casa, cambaleando. A nora apareceu. Gritou alguma coisa. Tentou tirar o papel da mão do oficial. Ele não deixou. Apontou para o envelope. Mostrou o brasão. Disse outra frase que não conseguia ouvir, mas que já conhecia de outras histórias. O senhor tem 15 dias úteis para responder. A propriedade está em contestação judicial. A porta bateu. Forte. O oficial assinou no tablet, registrou o horário, e ambos voltaram ao carro. Em 2 minutos, sumiram. Fiquei no carro por mais 5. Depois desci e caminhei em silêncio até a calçada da frente. A casa ainda estava iluminada, mas havia uma escuridão diferente agora. A do pânico. A do medo de quem achou que tinha vencido. E descobriu que estava vivendo de empréstimo. Na caixa de correio, deixei uma cópia da escritura original. Dobrei com cuidado, junto com uma carta manuscrita. Não de ameaça, nem de perdão. Apenas de constatação. Você me tirou da mesa. Agora assista a cadeira virar. Voltei andando, como havia feito na noite do jantar. As pernas doíam mais do que antes, mas a alma doía menos. Talvez porque eu soubesse, enfim, que estava me retirando com dignidade e deixando que eles aprendessem, do jeito mais duro, o que significa brincar com o nome de alguém que já te salvou mais vezes do que você se lembra. Quando cheguei em casa, encontrei 3 mensagens no celular. Uma da Joana. Pai, o que está acontecendo? Eles estão desesperados. Outra da Nora. Isso é loucura, você vai se arrepender. E uma de Gabriel. Você venceu. Era isso que queria? Destruir sua própria família? Eu li as 3. Uma por uma. Sem pressa. Depois apaguei. Sem responder. No meu caderno escrevi. Eles achavam que era só uma casa. Esqueceram que ali morava o homem que construiu tudo. Naquela noite, dormi com a janela aberta. O ar da rua era frio, mas era limpo. Pela primeira vez em anos, senti que o mundo lá fora não me devia explicações. Nem eu a ele. Porque naquela sexta-feira, o que caiu não foi apenas uma fachada de fachada bonita. Foi o teatro inteiro. E eu, do lado de fora, aplaudi em silêncio. A primeira ligação veio às 6h02 da manhã do sábado. Eu estava acordado, como sempre. Café coando, jornal ainda fechado. A luz do dia entrando pela fresta da janela da cozinha. O nome dele apareceu na tela do celular como se fosse mais um aviso do tempo. Gabriel. Deixei tocar até cair na caixa postal. A segunda veio às 6h07. A terceira às 6h13. A quarta às 6h27. E assim continuou. Um total de 29 chamadas perdidas entre o nascer do sol e o meio-dia. Em cada uma delas, o som do desespero aumentava, ainda que eu não atendesse. Às 10h04, ele deixou um áudio. A voz já não era firme. Não era nem dele. Era de alguém que finalmente entendeu que o chão cedeu, e não havia mais onde pisar. Pai, me escuta por favor. A gente errou. Eu errei. Mas isso vai destruir tudo. Tem criança aqui, tem gente que não tem nada a ver com isso. Você está indo longe demais. Vamos conversar. Eu faço o que for preciso. Não respondi. Desliguei o celular e coloquei para carregar na estante da sala. Voltei para o café. Peguei o caderno preto. E escrevi. Não fui eu que destruí. Só parei de sustentar.
Às 14 horas, fui até o mercado. Comprei feijão, sabonete, uma lâmpada nova para a varanda. Coisas banais. A moça do caixa me reconheceu e perguntou se eu estava melhor. Disse que soube por uma vizinha que teve confusão na casa do Gabriel. Eu apenas sorri. Estou melhor, sim. Graças à verdade. Ela não entendeu, mas sorriu de volta. Quando voltei, havia mensagens da Joana, da Nora, de 2 primos e de uma tia distante que nem sequer foi ao meu aniversário de 70 anos. Todos agora queriam saber o que estava acontecendo. Todos agora se lembravam que eu existia. Se for dinheiro, a gente conversa. Você precisa lembrar que família é mais importante. Eles estão desesperados, pensa nas crianças. É só uma casa, pai. Você tem outro lugar para morar. Cada frase era uma ferida reaberta. Cada mensagem era uma tentativa de fazer com que a culpa mudasse de lugar. Mas eu não me sentia culpado. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em paz. No final da tarde, recebi a ligação do advogado. Eles tentaram me contactar. Ofereceram acordo. Querem encerrar tudo se você assinar um termo de desistência. Prometem devolver a casa, encerrar as dívidas, limpar seu nome. E o que eu ganho com isso? Perguntei. Tranquilidade. Eu ri. Um riso curto. Quase triste. Tranquilidade eu conquistei no dia em que parei de atender. À noite saí para caminhar. Passei pela praça, pelos bancos onde costumava sentar com Gabriel quando ele ainda usava bermuda com joelheira e falava que queria ser bombeiro. Agora era um homem. Mas nunca deixou de brincar com fogo. Quando voltei, vi que o celular tinha travado. Tantas notificações que a tela congelou. Reiniciei o aparelho e contei. 57 chamadas perdidas. Dele, da esposa, da irmã, do advogado deles, de números que nem estavam salvos. Tirei o chip. Guardei no envelope da pasta azul. A partir daquele momento não havia mais voz que me alcançasse. Naquela madrugada, dormi com as janelas fechadas e a porta trancada. Não por medo, mas por proteção. Não contra eles, mas contra qualquer parte de mim que ainda quisesse perdoar o imperdoável. No caderno, escrevi a penúltima frase da semana. Quando pararam de me amar, eu ainda continuei ajudando. Quando parei de ajudar, me chamaram de cruel. E dormi. Não como alguém que foge, mas como quem está pronto para não voltar. Na ceia de Natal daquele ano, eu comi sozinho. Não por falta de convite, mas por excesso de memória. Havia recebido mensagens, sim. Joana tentou. Mandou uma foto da mesa arrumada, das luzes piscando na varanda da casa da mãe, das crianças de vermelho e dourado. Disse que seria bom me ver, que tudo podia ser como antes. Mas o antes, eu sabia, não existia mais. Tinha sido enterrado junto com cada silêncio que eu engoli nos últimos meses. Gabriel não mandou nada, nem um Feliz Natal, nem uma provocação. Talvez ainda estivesse se recompondo. Talvez ainda achasse que o tempo consertaria o que ele mesmo quebrou. Mas tempo não é remédio, é espelho. Ele só mostra com clareza o que sempre esteve lá, disfarçado de carinho, disfarçado de é só uma piada, disfarçado de família. Naquela noite, preparei minha própria ceia. Arroz, farofa, um pedaço de frango assado com batata e um copo de vinho barato. Coloquei a mesa para um. Usei a toalha antiga que minha esposa bordou anos antes de morrer. Liguei o rádio num volume baixo. E comi devagar, como quem não está com pressa de mais nada. Do lado do prato, deixei o caderno preto. Já estava cheio. As páginas marcadas, dobradas, algumas borradas pelo tempo e pela raiva que virou tinta. Na contracapa, escrevi a última frase. O lugar que me tiraram da mesa virou o centro dela. Depois disso, fechei o caderno, amarrei com um barbante e guardei na última gaveta do armário. Aquela que ninguém abre. Não porque eu precisava esconder, mas porque já não precisava carregar. Na semana seguinte, o oficial de justiça confirmou o que já era certo. A casa onde Gabriel vivia foi congelada judicialmente. As contas dele também. O carro da empresa foi apreendido. A dívida com o banco saltou para um valor impagável. E a mãe da minha neta, minha nora, saiu do grupo da família no WhatsApp sem dizer palavra. Não comemorei. Não liguei para ninguém. Apenas sentei no banco da praça. Pedi um café pequeno na padaria do outro lado da rua e fiquei olhando o movimento da cidade. Os carros, os passos apressados, as luzes trocando de cor.
Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. E finalmente, eu no meu. Um mês depois, Joana veio me visitar. Trouxe um bolo simples, embrulhado num pano de prato florido. Sentou no sofá com as mãos trêmulas. Não chorou, mas falou baixo. Pai, ele tá tentando arrumar emprego. Tá morando de favor. A mulher foi embora. Ele não diz, mas tá destruído. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu não tô pedindo nada. Só queria que você soubesse. Agora eu sei. Respondi. Ela assentiu. Ficou mais um pouco. Depois se levantou e me abraçou. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém da família me tocava sem segundas intenções. E por um segundo, quase doeu. Mas passou. Na Páscoa, outro convite. Pai, esse ano vamos fazer diferente. Eu agradeci, mas recusei. No Dia dos Pais, me mandaram uma cesta. Não abri. Vendi para o vizinho. E no fim do ano, quando os fogos estouraram no céu, eu estava sozinho na varanda, com um copo de água com gás e um sorriso discreto no rosto. Não havia rancor, só leveza. O que aprendi é que às vezes a única forma de ser ouvido numa família que só sabe rir da sua dor é ir embora sem fechar a porta. Deixar o vazio falar por você. Deixar a cadeira vazia gritar mais alto do que qualquer brinde. Hoje, não espero mais convite. Não espero mais desculpa. Não espero nada. Mas sei que em toda a mesa de jantar onde sentam, há sempre um prato a menos. E eles sabem exatamente de quem é.